e aí compreendeu que aquilo era muito pesado para ela, era demais para ela. E ela também conseguiu ver que, para ela, antes ela achava que ela se sentia bem, assim, olha como eu sou adulta, como eu sou importante, a minha mãe colocando todas essas... Ao mesmo tempo que ela se achava importante, ela se sentia impotente, porque ela não conseguia, de fato, ajudar a mãe com 7, 8 anos, né? Terceira pergunta, né? Pais que veem os filhos, mesmo adultos, como extensão de si mesmos, né? Quando a profissão do filho, né, impacta no pai, né? Como que, se meu filho for médico, é uma coisa, né? Se meu filho não pode ser artista, o casamento, quem escolhe como genro, quem escolhe como nora, o filho é claramente uma simbiose, né? Não vou entrar aqui nos detalhes da teoria, né? A ideia aqui da palestra de tentar falar o máximo possível de forma clara para todo mundo, então não vou entrar muito nisso, mas né, o outro é uma coisa, o outro ainda, quando o outro está mal, eu estou mal também, quando é uma coisa junta, né? Quando, na verdade, um filho adulto, ele não é uma extensão nem criança, mas principalmente adulto, não é uma extensão do pai e da mãe. Né? Outro exemplo é quando um filho impõe ou verbaliza algum limite, e esse limite ele é lido como abandono, né, pelos pais, né? Tem um exemplo que eu conto disso de um conhecido meu, não é nem paciente, um conhecido, que a mãe já era uma senhora, ela estava num asilo, e ela tinha uma relação bastante simbiótica, bastante problemática com o filho, assim, de controle, etc., e ela ligava para ele, assim, no meio do trabalho e falava, eu preciso que você venha aqui, é uma emergência, e ele largava tudo, estava no meio da reunião importante, largava tudo, aparecia lá, e não era nada, eu preciso fazer compras, preciso ir no supermercado, faltam umas coisas aqui para mim. E aí, quando ele colocou um limite, falou assim, olha, não posso sair do trabalho, né, a gente precisa combinar isso direito, não posso sair do trabalho a hora que você quer, né? E aí, esse limite, que seria uma coisa simples, né, para qualquer um, naquele momento foi lido como você sou uma velhinha abandonada no asilo, você me abandona aqui, foi lido como abandono, né. Então, estou dando uns exemplos aqui para a gente ir refletindo. As conversas entre pais e filhos são superficiais, chegam a ser chatas, né? Eu escuto bastante isso também, assim, né, quando você não tem uma conexão com qualquer pessoa, e aí estou falando especificamente dos pais, com filhos adultos nesse caso, quando as conversas são, e aí eu botei ali campo minado, né? Porque tem tanta coisa que você não pode falar, né? Porque tem esse assunto aqui vai magoar, esse assunto aqui eu vou ser repreendido, esse assunto aqui vai ser difícil, então a gente fica só aqui no superficial, a gente não conversa o que de fato a gente está sentindo, eu estou sentindo, né? Outro exemplo são pais emocionalmente distantes. A gente, assim, é muito fácil, né, a gente falar do pai que abandonou, né, que é mais comum, né, do pai abandonado que a mãe, né, do homem abandonar a criança, não está nem na certidão, não assumiu, e fisicamente saiu, né. Então, as pessoas, realmente esse pai abandonou. Mas existem pais que não abandonaram, pais ou mães, não importa, mas que não abandonaram, que estiveram lá, mas que não, estão lá fisicamente, mas de fato não estão lá emocionalmente, vamos falar assim, não conseguem de fato ver aquela criança, estabelecer uma conexão razoável, né, satisfatória com aquele filho. E aí, assim, um dos pontos que eu vejo, né, que para mim é muito claro, é quando o filho sente que a interação com os pais é um peso, é uma obrigação, e não uma troca de afeto, sabe? E aí, isso às vezes não vem com essa clareza, mas muitas vezes na clínica a gente
percebe isso, né? Olha, a pessoa fala, eu tenho que visitar meu pai, né? Eu tenho que ir lá ver meus pais, eu tenho um almoço de família, para mim é tão difícil, eu sinto isso. Não, nunca é uma coisa prazerosa. Isso é um indicativo importante que alguma disfuncionalidade séria houve ali, né? Além, óbvio, da violência verbal, física e sexual, né? A violência física e a sexual também são mais óbvias, já estão naquela categoria de uma disfuncionalidade mais óbvia, mas a verbal também, né? Está mais que provado que a gritaria dentro de casa afeta a criança desde o cérebro a todo o seu desenvolvimento, né? E aí são alguns exemplos aqui para a gente pensar, para a gente refletir, será que eu preciso olhar para isso? Né? Então, nesses casos em que né, o filho hoje é adulto e teve uma infância disfuncional, né, às vezes um pouco mais além da conta, essa medida cada um vai ter que olhar para si próprio e determinar, né, o quanto que essas disfuncionalidades a gente é capaz de contornar e o quanto não é. É muito comum, né, a depressão nesses casos. Ela pode ser uma depressão mais clara, mas pode ser também uma depressão aí escondida através da raiva, né, aquela pessoa às vezes muito raivosa que está escondendo uma depressão aí por baixo, que é preciso terapia, né? E aí, assim, falando da clínica, né, quando essa pessoa vai para terapia, basicamente existem dois tipos de pacientes quando a gente os vê na clínica. Os que já enxergam que existe um problema, já chegam falando, olha, eu tenho uma relação difícil com meus pais, ou com um dos pais, já chega vendo, enxergando, tá aí a menininha fazendo assim, já tá vendo. E os que ainda resistem, né? Não vou entrar tanto assim na questão de resistência na clínica, que isso é uma palestra inteira para falar disso, mas né, quando claramente o paciente viveu uma infância disfuncional em grande medida, ou em alguma medida a gente precisa olhar para isso, e a pessoa não vê, né? Não, meus pais são ótimos, eu adoro meus pais, não tem essa dificuldade aqui, minha mãe é assim, mas não, a gente está muito bem, não vê, o problema é o namorado, o problema é o trabalho, o problema é qualquer outra coisa, menos os pais, né? Isso tem um trabalho da gente ir aos pouquinhos ajudando, né, a pontuando, a enxergar. Tem os nossos exercícios dos ACTs, né, principalmente, né, começar lá com o ponto no teto, tem o exercício do foco, que ajuda muito, e assim a gente vai caminhando. E aí, assim, quando começa a enxergar o problema, já chega, nossa, realmente, né, começa a trabalhar isso, né, começa a trabalhar essas questões, o que aparece? A primeira coisa que aparece é a culpa. E aí tem essa culpa aqui, tem essa imagem aqui da menina com uma pedra enorme nas costas, né? Porque a culpa é isso, é um peso muito grande, né? Normalmente a culpa é o primeiro que aparece. E o que é importante a gente, voltando lá naquela primeira frase, que não é demonizar os pais, né? Porque, assim, os pais jogam uma culpa, né? Olha, eu fiz tanto por você, mas eu fiz tanto, normalmente existe esse jogo dos pais, né? Principalmente quando o filho começa a enxergar que ele tem um problema. E aí, assim, de fato, a maioria esmagadora dos pais, assim, tirando raríssimas exceções, a maioria esmagadora fez muito pelos filhos para que aquela criança sobrevivesse, né? Com muitas noites sem dormir, limpou muito cocô, gastou mais dinheiro do que tinha. A imensa maioria dos pais fez muito mesmo, né? Mas é importante a gente compreender que gratidão não é dívida.
que é obrigação, está na lei, está no ECA, está no Instituto, no Estatuto da Criança e Adolescente, assim, é obrigação dos pais, do Estado e da família, de garantir o bem-estar físico, emocional, financeiro daquela criança, assim, é uma obrigação legal, não é uma dívida da criança, né? Eu tenho um amigo meu que ele mora fora, né, nem brasileiro, que ele, de brincadeira, bom, ele tem uma planilha, a filha dele acabou de nascer, ele tem uma planilha com todos os gastos da filha, ele brinca que, vou mostrar isso aqui quando ela começar a ficar adolescente, começar a fazer besteira, eu vou mostrar aqui a dívida que ela tem, quanto que eu gastei. E aí eu olhei para ele e falei, que você está doido? Você pode fazer isso? Ele, não, estou brincando, não vou fazer e tal. Mas você vê que tem uma questão de uma dívida, né, que não deveria ser assim, né? Um adulto saudável, né, quando tem um filho, e ele vai doar muito mesmo, tem muita doação, a recompensa que esse pai deve ter, que essa mãe deve ter, ver aquele adulto, né, ver aquela criança crescer, virar um adulto íntegro, saudável, cheio de afeto, para dar para uma outra pessoa, para um projeto que ele queira, ou sei lá, né, se você vai ter um filho, ou se você vai dedicar a sua vida a um projeto, o que você vai fazer com tudo que te deram, né? Essa tem que ser a recompensa, e não receber de volta, não ter filho para cuidar de mim quando eu ficar mais velha, não ter filho para me fazer companhia, não ter filho para eu ter afeto, né? Você tem filho que você resolve se doar, né? Essa deveria ser uma forma mais saudável da gente criar outros seres humanos nesse mundo, né? Ninguém está dizendo que é fácil, mas é necessário a gente refletir sobre isso, né? E aí, assim, na questão da culpa, é importante a gente, dentro da terapia, ir fundo, né, para a gente olhar que culpa é essa, né, porque para cada pessoa também você vai ter uma fantasia para essa culpa, né, uma vestimenta para essa culpa, e aí você vai precisar descascar aí essa cebola para entender. E aí, ok, né, trabalhou um pouco a culpa, trabalhou isso, o que aparece? Normalmente aparece a raiva, né? Normalmente, comumente, né? Não tem regra, mas muito comumente, depois da culpa vai aparecer a raiva. E aí, eu botei aqui essa imagem acho que é uma frase, acho que é do Gregório, né? Que é o único jeito de não ficar triste é ficar puto, eu acho uma frase incrível, porque, de fato, muito, muito, muito comum, né? A raiva esconder uma tristeza. E, ao mesmo tempo, eu coloquei essa imagem das meninas superpoderosas, que eu não lembro quem é essa, mas é uma menina do desenho das superpoderosas, que ela fala assim, eu vou vencer nessa vida nem que seja com a força do ódio. E ela escova o dente com ódio, vai varrer a casa, vai estudar. E foi uma coisa que eu usei muito, assim, né, e eu, quando vejo nos meus pacientes, chegou a raiva, eu falo, ótimo, vamos entrar em contato com ela, vamos sentir a raiva, que é preciso passar por ela, é preciso entrar em contato com essa raiva, somente que a raiva é vista, né, como uma coisa ruim, né, a gente aprende que raiva é ruim, e raiva é só mais uma emoção, né, é preciso sentir ela para a gente poder liberar, e a raiva, né, ao contrário da culpa, ao contrário da tristeza que te contrai, te põe para dentro, para baixo, para si mesmo, a raiva te bota para fora, te impulsiona de alguma forma. Então, assim, óbvio que tem formas mais potentes da gente andar para frente, da gente ir para o mundo, mas às vezes não é possível, e tem que ser na raiva mesmo, né? Então, assim, a raiva pode ser esse momento pode ser um momento bom de dar algum passo, né? Seja ele o passo qual for, seja ele se ele for o passo mais acertado ou não, mas pode ser um caminho, uma forma de que muitas vezes a gente fica preso, né? A pessoa fica presa nesse jogo e a raiva pode ser um caminho poderoso aí para pelo menos dar um primeiro passo. E aí, né? Eu vim falar do mito do perdão, né? Porque, assim, qualquer pessoa na fila do pão, se você
por acaso, comentar que você tem algum problema. Não, mas você precisa perdoar seus pais te deram a vida, você precisa perdoar. E aí, assim, se a pessoa está nessa fase aqui da culpa ainda, quando escuta isso, é igual botar outra pedra em cima, né? A pessoa, ainda, além de ter sofrido, de estar no momento, né, ter sofrido muito, de ter essa condição, de ser uma coisa difícil para ela tem que ouvir que ela precisa perdoar e ela não consegue, ou seja, tem mais um fracasso aí na história. E aí, assim, vim falar um pouco do que é, né, esse perdão, né, o que pode ser esse perdão. Primeiro que, para mim, é fundamental um processo terapêutico para quem começa a identificar que tem viveu essa disfuncionalidade na infância, né? E o perdão é um pouco assim, liberar essa dor, liberar essa tristeza, liberar essa raiva e relaxar. E aí, relaxar nesse lugar, assim, ser capaz de, peraí, eu senti, eu entrei em contato, passou, talvez eu consiga aqui restabelecer algum acordo. Perdoar não é nem validar, nem dizer que o que passou foi ok, que o comportamento do outro foi ok, não é esquecer o passado, e nem retomar o relacionamento se esse relacionamento tiver sido, em algum momento, cortado, né? Perdoar é para quem perdoa, né? Tem um caminho terapêutico para isso, que pode demorar muito tempo, que pode não chegar, né? No tempo da pessoa, no tempo de cada paciente, no tempo de cada pessoa, da maneira que for possível para ela. Né? E aí, fechando assim, com saídas possíveis. Então, depois de passar por tudo isso, né, o que eu sugiro, o que eu comento de saídas, né? Primeiro, fundamental, rede de apoio, né? Um lugar que a frase que eu mais repito, que é o lugar que te feriu, dificilmente vai ser o lugar que vai te curar. Então, assim, é muito comum essas pessoas que tiveram essa disfuncionalidade, tiveram pais tóxicos, têm pais difíceis, quererem resolver com os pais esse problema. Voltar para a família para tentar resolver, para tentar conversar. Será que mais uma conversa? Será que se eu falar assim? Será que agora vai, né? Não é ali que você vai se curar, né? E aí eu brinco que eu fiz um clube dos filhos desnaturados, né? Dos filhos que de alguma forma romperam com os pais ou que precisaram desse afastamento para sua própria sobrevivência, para sua própria saúde. Assim, você precisa de apoio, acolhimento fora daquele ambiente que você vai repetir a mesma dinâmica. Né? Isso é fundamental. Muitas vezes, principalmente no começo, né, quando a pessoa começa a se dar conta disso, um afastamento de fato até recomendado, né? Para você poder olhar um pouco distante, né, da situação. Pode ser um afastamento parcial, pode ser temporário, pode ser definitivo, vai depender de cada pessoa. E se um relacionamento é possível, né, como muitas vezes é preciso uma redefinição de acordo, né, o Vicente fala muito de acordo. Qual é o acordo, né, que você estabelece naquela relação? Quais são os limites que são possíveis para mim aqui nessa relação? Porque você foi colocado ali num lugar quando você era criança, e muitas vezes você perpetua ele, né, você continua nesse lugar. Como é que você faz para redefinir isso, né? Um processo terapêutico também é importante para pensar sobre isso, né? E aí eu coloquei aqui, né, a possibilidade de afastamento expressa a nossa capacidade de colocar limite. Foi a Isa, a professora também da escola, que falou isso, né? A possibilidade de afastamento expressa a nossa capacidade de colocar limite. A fala, muitas vezes, não dá conta desse limite, né? Eu vejo às vezes isso, assim, mas eu falei para ela que não, mas eu disse, mas eu falei, e ela não resolve. Muitas vezes você precisa se posicionar, né, corporalmente, eu preciso sair dessa situação para outra entender que assim não dá, né. Então, eu coloquei essa fala aí da Isa, que eu achei ela bem pertinente para esse momento.
E é isso, né? Saídas existem, mas é preciso que a pessoa saia transformada um pouco, sabendo que muitas vezes, né, o filho passou por uma transformação, mas muitas vezes os pais continuam os mesmos, né? E aí você vai precisar decidir como que você vai lidar com isso. Bom, essa é a palestra, é isso que eu tinha para falar, né? Tinha mais, mas eu tentei que reduzir, e agradeço a todos, e se alguém tiver perguntas e eu puder responder, estarei aqui. Bem, pessoal, obrigado, Ana. Gostei bastante da tua apresentação. Muito bom, Ana. Gostei bastante da tua apresentação. A Ana é uma aluna para lá de dedicada no curso, super perspicaz. Obrigado por ter trazido esse tema, Ana. É um assunto clínico, né? Dificilmente a gente não tem dores por causa dos nossos cuidadores, né? Não necessariamente pais biológicos, mas são vários caminhos, né? E entrar nas arenas de briga, entrar em N acordos, né? Você falou muito bem, N acordos que estão tortos, às vezes, não vão curar, né? Então, tem que acessar de um outro lugar. Então, obrigado por ter trazido esse tema. A gente vai fazer essa agora... Está cortando, hein? Para questões que vocês queiram colocar, a vantagem, né, são as pessoas poderem falar. Essa palavra para as pessoas, as pessoas querem colocar comentários, fazer perguntas. Bruno, pode dar uma mão aí? Oi, pessoal. Só complementando, vocês estão me ouvindo bem? Só para falar que a gente agradece muito a participação de todos, ficou bem cheio, gostou bastante, estamos com mais de 30 pessoas. Ana, obrigado, foi maravilhosa a tua fala, gostei muito, assim, me identifica e me toca muito também. E a ideia aqui agora é a gente abrir um espaço para trocas, para quem quiser falar ou perguntar, enfim, agora a gente está com esse espaço aqui para isso, tá bom, gente? Então, fiquem à vontade aí. Obrigado mais uma vez o tempo de todos e a participação aí. Valeu. Obrigada, gente. Obrigada aí pela todo mundo ter me ouvido. E foi bacana ter compartilhado com todo mundo. Se não tiver nenhuma pergunta, vou encerrar por aqui, né? Oi, queria falar uma coisinha. Eu acho que uma coisa que você tocou e que... Oi, Ana. Oi, tudo bem? Já chegou no Brasil? Quem está falando? Eu não estou ouvindo. Oi, Rudy. Não estou te ouvindo muito bem, mas cheguei no Brasil, estou no Brasil. Tá ótimo. Está onde? Estou no escritório. Estou no escritório trabalhando, trabalhei o dia todo. Eu acho que uma coisa que você falou, e eu acho importante, foi uma coisa que a gente acabou inventando dentro da Vegeto, que foi, isso eu usei umas 2 ou 3 vezes, depois acabei usando até com o próprio Vicente, quando ele foi meu paciente, que é o afastamento temporário dos pais. Porque existe um diálogo simbiótico entre pais e filhos que vai sendo levado, ele fica tácito, ele fica subagudo o tempo todo na relação de pais e filhos. Por isso que eu acho um absurdo, e isso foi uma coisa que você tocou, quando fala assim, teu problema com o teu pai é que você não perdoa seu pai. Não, é difícil de entender, e eu acho que um dia te proponho até que tu explore melhor isso, que você está com esse tema muito bacana na vez, essa coisa subaguda que fica, que na realidade praticamente impede de você perdoar. E aí você não perdoa, você é mais bandido ainda, sabe como? Você é mais monstro ainda, porque você não perdoa. E aí, claro, tem religiões aí que se completam disso, né? Porque endemonizam você, então você precisa pedir perdão a Deus
e aí você vai lá no altar e ele tira o demônio do corpo e tu fica ótimo, né? Mas o fato é que essa ligação subaguda ela acaba sendo um diálogo tácito que quase te impede de movimentar. Eu acho que assim, acho que você compreendeu isso muito bem, porque eu acompanhei você. Vicente compreendeu isso muito bem. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que revelar melhor aos poucos, não para agora, uma proposta que eu te faço, que já tem a Maria também que compreende isso. Tem vários pacientes aí, o Bruno, tem vários pacientes que compreendem isso que eu estou falando. E eu acho que é uma coisa que a gente tem que revelar melhor, porque a gente tem socialmente ideia de que vocês são marginais porque vocês não alcançam o perdão, entendeu? E eu acho que a gente tem um dever, eu te proponho isso, proponho a Vicente, tem várias pessoas aí, tem Marina, tem todo mundo aí que pode ajudar a gente nisso, para que a gente entenda isso melhor e acabe com essa ideia de que tem que perdoar de qualquer jeito e não fazer um processo que, às vezes, inclusive, não é dialogar mais com isso, é parar, né? Não sei se o Vicente lembra, se ele está aí ainda. Eu falei, Vicente, te afasta da tua mãe por um tempo. Vicente começou comigo com 19 anos, 20 anos. Entendeu? Te afasta da tua mãe, nem fala mais com ela por um tempo. Quase 20 anos atrás, né? Então, eu acho importante que a gente depois, para o futuro, esclareça melhor como é que funciona isso, principalmente, eu estou vendo que a maioria aqui, metade é veterano, mas eu estou vendo nomes aí que eu nem conheço, entendeu? Tem nomes aí que eu nunca vi, entendeu? Mirella também pode ajudar nisso, tem várias pessoas, todo mundo pode ajudar nisso. Mas eu acho que é importante que a gente se debruce um pouco nisso. E eu gostei de você trazer esse tema, e eu sei porque você trouxe esse tema. Eu entendo perfeitamente, com toda a razão, você, né? Não existe esse perdão assim, como as religiões às vezes querem que exista. E fica uma coisa difundida e difícil. E eu vejo a amargura que alguns pacientes passam por não conseguirem perdoar, entendeu? Isso é muito doido, entendeu? Então, era só isso que eu queria falar, assim, sublinhando uma coisa que nem passou desapercebida, mas eu estou sublinhando porque eu acho importante. Eu sou aquele cara que gosta de procurar os problemas, né? Assim, Vicente fala muito isso. Eu adoro procurar o problema. Mas, na realidade, me chama muita atenção esse tema. O resto da palestra foi tranquila, foi brilhante, inclusive. Mas eu falei nesse momento, acho que a gente tem que trabalhar isso melhor. Tá? Então, é uma proposta que fiquei para vocês, tá? Bruno também, todo mundo que quiser, aí vão começar a escrever e trabalhar sobre isso, porque eu sei o que vocês têm passado, eu acompanho todo mundo do momento para frente, tá? Então, é uma proposta que eu faço, tá? A gente fica bem atento. Tá bom? Eu acho que você pergunta aí, né? Tem, Ana, eu vou ler aqui uma pergunta da Vanessa para você. Ela fala assim, a Vanessa Martins, uma questão que fica para mim é a questão da culpa, né? Vejo muitas pessoas com dificuldade de colocar esses limites, principalmente o afastamento necessário, porque retorna essa culpa de forma intensa. Como você acha que podemos direcionar isso? É aquilo que eu falei durante da parte da culpa, né? Assim, primeiro é preciso um processo terapêutico, né? E é preciso olhar para isso, mergulhar nessa culpa, né? Eu fiquei muito tempo trabalhando isso, Rudy também, né? Posso falar até do meu processo terapêutico, está aqui para isso. E aí, qual é a vestimenta que tem essa culpa, né? Porque cada um vai, né? Mas eles fizeram tanto por mim, mas eles também não conseguem ser melhores, eles tentam e não conseguem, e provavelmente tudo isso é verdade, né? Normalmente somos vítimas de vítimas mesmo, não tem uma demonização aqui. Mas é aquilo do avião, né? Quando se despressurizar, primeiro você coloca a tua máscara de oxigênio para você poder ajudar o outro, né? Então, antes de você ajudar teus pais, né, você precisa se cuidar, né? Você precisa primeiro
minimamente bem para se cuidar. Então, assim, para poder até tentar perdoar, até para tentar olhar para o outro, né? Então, acho que a culpa passa por aí, mas é mergulhar no processo mesmo e não tem muita, no meu ponto de vista, não tem muita saída, a não ser exaurir isso, né? Seguindo aqui na linha aqui de quem está levantando a mão, Mirela, acho que você pode entrar e falar um pouquinho. Boa noite, gente. Queria agradecer a Ana por essa oportunidade de diálogo, por essa troca, foi muito importante, foi muito rico. A minha questão, assim, não é tanto uma questão, é mais porque eu queria só ouvir você falar mais mesmo, porque achei bem rico, assim, é nessa linha do que o Rudy colocou sobre o tema do perdão, né? Porque o perdão, quando, assim, é um conceito, assim, uma categoria, enfim, que ele é muito atravessado por esse tema ocidental, assim, do ocidental cristão, né? E aí parece assim que a gente precisa sempre esquecer aquilo, simplesmente deixar aquilo ser aquilo. Parece que não importa muito o que a pessoa fez. E eu sempre penso assim, pensando muito como você falou agora no meu próprio processo, né, da dificuldade que eu tive também de lidar com a culpa, de atravessar isso, o negócio da raiva, o negócio da culpa, e aí viver emocionalmente a raiva e a culpa e chegar nesse lugar que para mim não tem muito essa coisa, não seria muito nesse encaixe conceitual judaico-cristão do perdão. Seria mais assim, de entender emocional e historicamente que as coisas elas acontecem da forma como as pessoas têm a capacidade de lidar naquele momento, né? Então, eu acho que tem essa coisa que ela é bem, digamos, materialista, histórica, dialética, assim, do pensamento haitiano em alguma medida, mas muito vinculada com esse tema emocional, assim, as condições que as pessoas tiveram e a gente conseguir olhar para isso com um pouco de generosidade, porque essa generosidade é sobre o outro, mas ela é também sobre a gente mesmo, né? Sobre a nossa necessidade de autoacolhimento também, naquela situação, né, em que aconteceu, enfim. Então, só queria te ouvir um pouquinho mais comentar sobre isso. Foi muito bom, obrigada. Acho que você falou tudo, assim, é chegar nesse lugar emocional, né, que é o lugar racional de que compreender que cada um teve poder o que pôde, é mais fácil, né, mas chegar nesse lugar emocional é um caminho, né, que é um processo terapêutico mesmo, tem que caminhar, não tem saída, né. E como o Rudy falou também, né, de que é um caminho longo, né, que é difícil perdoar, que não é todo mundo que chega lá, né, é bem complexo, né, e então, total, eu não sei se todo mundo tem que chegar lá também. É uma questão. Eu também não sei, né? Eu ainda não cheguei lá, então, assim, não sei também. Tem uma hora que esse perdão parece uma condenação, né? Você está condenado a perdoar. O que é isso? Assim, o que é isso? Eu sei que parece muito doido eu estar falando isso, porque perdão é uma coisa tão bonita, tão, né? Mas, pô, peraí. A Mirella até colocou muito bem, eu acho isso. Sair dessa ideia de perdão judaico-cristão para alcançar um perdão verdadeiro que às vezes pode ser contigo mesmo, entendeu? Uma coisa contigo, pode ser que seja outra coisa, sabe? Que não tenha nada a ver. A saída das coisas não tem nada a ver com papai e mamãe, entendeu? A gente tem que pensar nisso como uma estrada diferente dessas que a religião vem impondo por uma necessidade de poder. É velho isso, tem 2000 anos para mais essa história, entendeu? São estruturas de poder que você tem que agradecer por estar no mundo que ele te deu a vida. Não, ele estava preocupado em ter o orgasmo dele, porra, e te deu a vida. Entendeu? A vida foi só uma consequência aí do que ele estava querendo fazer. Eu não estou pejorando, não, sabe? Mas eu acho que tem que entender bem isso, para não cair nessa ideia de que você deve tudo e tal. Claro, diferente de pais que eu vejo aí que tem uma dedicação amorosa, outra coisa,
se esse incidente ocorresse, seria outra conversa, mas eu acho que não é por aí. Entendeu? Acho que a Mirella ponderou bem, você está aí. Queria só dar uma palavra. Ih, Vicente, teu áudio está muito ruim. Queria dar isso. Então deixa, gente, deixa. Me escreve, Vicente. Bruno, se puder, passa a palavra para a próxima pessoa que eu vou escrever aqui. A próxima pessoa que está aqui com a mão levantada é a Fátima, ela pediu a palavra. A Fátima é minha mãe, ela também tem uma questão com a mãe dela, pode compartilhar também. Quem é a Fátima? Fátima é minha mãe. Pode falar, Fátima, se você quiser ativar seu som. Estava com a mão levantada. Acho que já saiu. Ela ainda está aí. Ela só não está com o som ativado. Então tá bem, né? Maria Neve colocou, acho que a culpa e o perdão são lugares internos a serem vistos de outra forma, para além da simbiose, quando trabalhamos com ela. Também. Fala aí, Maria. Fala, Maria Neiva. Bruno, dá a palavra para a Maria Neiva, 2 minutinhos para ela falar um pouco. Sim, é só ela tirar o mudo dela que ela consegue falar já. Ela consegue fazer. Maria também não está me vendo. Marina falou que acho que o perdão é ficar em paz com a sua própria história. Vicente, culpa e perdão são um jogo de erro, não de responsabilidade. Você errou, você tem uma dívida comigo. E aí cria-se um jogo de poder, como o Ruth falou. Isso. Dos novinhos que estão aí presentes, ninguém quer falar nada para a gente poder entender o que a galera está pensando. Uma galera nova aí que eu não conheço, Bárbara, Jade, Rafael. Rafael eu conheço. Rafael é... Jade trabalha comigo aqui no Proteste. Então, essa galera nova aí pode perguntar alguma coisa. Estou gostando muito, ela acabou de falar. Ok. Obrigado, Jade. Tu é chefe dela, não? O que ela poderia falar, né? Se ela não estivesse gostando, eu não ia falar nada. Não, estou brincando, Jade, tá? Mas ela é uma querida. Otávia também está aí, Tiago, Beta. Fique à vontade, gente, para falar alguma coisa. Foi ótima a palestra, Otávio. Vai lá, Bruno. Fernando perguntando se a palestra vai ficar disponível. Acho que o Vicente falou que ia colocar no YouTube, né? Da F. Né? E vai disponibilizar no canal da escola, né? Depois que formatar direitinho para colocar lá. Né, eu queria dizer que realmente é um caminho, né, um caminho difícil. Eu me identifico muito com a Ana em vários pontos, a gente já bateu vários papos sobre isso, né? E o que eu posso dizer é que, apesar de caminho longo, é um caminho necessário, muito necessário, né? Porque a gente fica muito tempo preso nisso. Então, é bem importante que a gente possa identificar essas coisas que a Ana falou. Ana colocou vários pontos bem importantes e deu um caminho também, né? Quer dizer, o caminho dos sentimentos, né? O caminho de saber que você vai sentir a culpa, vai sentir a raiva, vai sentir a tristeza e, eventualmente, vai sair do outro lado também. Então, é uma caminhada, não é fácil, mas é muito necessário, muito importante. Obrigado, Ana, aí, pela palestra. Foi muito boa, gostei muito mesmo. Parabéns. Obrigada, Bruno. Lembrando, né, que amanhã, às 7 horas, acho que é da Alice, depois tem a tua, né, Bruno, também quinta-feira, e tem a do Lupe na sexta. Agora é só a minha que foi 6 horas, a dos outros todos são às 19.
Exatamente. Só repitam para mim os temas, eu não sei se eu vou poder passar todas, mas gostaria. Peraí, os temas, calma. Não sei de cabeça. Qual é o teu tema, Bruno? Qual é o meu tema mesmo? O meu tema é vícios e compulsões no dia a dia. Né? Exato. Aí você tem Alice com liberdade sexual na clínica haitiana, amanhã às 19. A gente tem Bruno, né, vícios e compulsões no dia a dia, será que a anestesia resolve? E a gente tem o Pedro na sexta, também 7 horas, um olhar haitiano sobre a repressão sexual e afetiva no masculino. São do Bruno e a do Pedro eu já vi, são muito legais. O Fernando está colocando assim que essa coisa do afastamento é bem contra-intuitivo, né, que é interessante olhar para isso. A Jade falando que sempre tem problemas de relacionamento com a família, o tema da culpa afirmou bastante. A Isa falando que observa na clínica que a culpa tem a ver com não confiar e escutar o que seu corpo viveu no passado. Quando vemos que, de fato, houve motivos para a dor que sentimos, essa culpa geral diminui. Concordo também. Bacana, obrigada, gente. Acho que dá para encerrar às 7 horas, 7h02. Uma pessoa... Minha mãe falando, não consegui ativar meu som. Então, depois, ela vai ficar sem falar, então. Vicente, legal, Ana, obrigada pela apresentação. Encerramos, então, Bruno? Você que está como host aí? Sim, acho que sim. Obrigado a todos, pessoal, pela participação aí, foi bem bacana, a gente atingiu um número bem grande de pessoas, isso é ótimo, né? A gente quer mesmo colocar essas questões e discutir, né? Isso é bem importante para todos, então agradeço muito o tempo de todo mundo, obrigado mais uma vez à Ana, ao Vicente, ao Rude pela oportunidade aí na escola, e vamos em frente. Obrigado, amanhã tem mais, gente. Boa noite. Obrigada, gente. Beijo para todos.